Design System é outra coisa, tá? Então, beleza. Bom, blocos de construção padrão. Tais aplicações são tipicamente construídas a partir do Standard Building Blocks, ou blocos de construção padrão. Fornecem funcionalidades comumente necessárias. Por exemplo, muitas aplicações precisam de storage data, armazenar dados, para que elas outras aplicações possam recuperá-los posteriormente. Os bancos de dados MySQL ou qualquer outro tipo de banco de dados, né? Remember the result of an expensive operation. Lembrar os resultados de uma operação custosa para acelerar as leituras. Um grande ponto é que assim, o cache, gente, é um armazenamento em memória RAM. Memória RAM é caro, é muito caro. Então, a gente normalmente usa o cache para coisas que não são grandes, gigantescas e que a gente possa recuperar esse dado mais rápido, porque o acesso à memória RAM ele é muito mais rápido do que o acesso ao banco de dados, ao MySQL, por exemplo, que ele está no SSD, ele já está num outro tipo de memória. Então, é muito mais custoso, é muito mais caro, né, na verdade, a contratação ou as requisições ou as solicitações ao banco de dados de MySQL, um Postgres ou qualquer banco de dados nesse sentido. Já o cache, quando é memória RAM, ele é muito mais barato. Então, muitas das vezes, a gente utiliza primeiro, verifica se tem no cache, depois ele vai para o banco de dados, caso ele necessite. Então, a gente cacheia muitas coisas também, porque você torna o seu sistema mais disponível nesse tipo de contexto, nesse tipo de cenário. É bem interessante, tá? Allow users to search data by keywords of the filter, or filter, perdão, it in the various way. Permite que os usuários pesquisem dados por palavra-chave ou filtrem de diversas maneiras. O Search Index. Aí a gente pode falar um pouco sobre o Elasticsearch, por exemplo, que a gente consegue fazer buscas muito mais eficientes, e também o próprio banco de dados mesmo, para a gente conseguir fazer esses filtros, porque eles são muito mais efetivos e mais rápidos, porque a gente vai fazer um tipo de filtro, e também aqui, dependendo do tipo de busca, a gente consegue cachear também nesses tipos de bancos de dados, então facilita também e torna mais rápido e mais eficiente também a busca, né? Lidar com os eventos e as alterações de dados assim que ocorrem, o stream processing, o processamento de fluxo de dados. Aqui a gente pode falar também dos tratamentos de dados de o RabbitMQ, com Kafka ou com outros tipos de processamento em lote ali também. Na construção de uma aplicação, normalmente utilizamos vários software systems, ou sistemas de software, ou services, ou databases, ou APIs, ou APIs, interface de programação de aplicações, e os colocamos juntos com algum código de aplicação. Se você estiver fazendo exatamente para que os data systems, os sistemas de dados, foram projetados, esses processamentos podem ser bem simples. No entanto, à medida que sua aplicação se torna mais ambiciosa, surgem desafios. Existem muitos data systems, ou o sistema de banco de dados, tá, gente? Com características distintas, adequados para propósitos diferentes, como escolher o melhor para o seu caso. Há diversas abordagens, por exemplo, para caching, armazenamento em cache, várias formas de construir search index e assim por diante. Como você avalia seus trade-offs? Você precisa identificar quais tools, quais ferramentas e quais abordagens são mais apropriadas para as tarefas em questão. E pode ser difícil combinar ferramentas quando uma única ferramenta não é o suficiente para resolver um problema.